Na aula de hoje, nós vamos começar a percorrer aqueles terminais da árvore da vida. Então, nós vamos conhecer alguns desses terminais e entender suas relações evolutivas. Então, a evolução continua sendo uma forte tônica na maneira da gente entender as relações entre os seres vivos. Em função disso, nós vamos falar um pouco sobre a evolução dos eucariontes, nós vamos falar nesta aula e na próxima também, e vamos entrar em alguns desses grupos que compõem os terminais da nossa árvore de eucária. Vamos retomar essa figura que já foi abordada antes e vamos ver que significado maior ela tem na interpretação da árvore da vida. A origem dos eucariontes, ela está hoje fortemente pautada nesses processos de endossimbiose. E na origem de eucária, o que se entende hoje é que muito provavelmente esse procarionte ancestral que nós já comentamos era uma arqueia, de maneira que o material genético dos eucária deriva de um material genético de uma arqueia. Isso é o mais provável, não é? Ao longo do tempo, esse ancestral teria sofrido, então, modificações na sua célula, com invaginações de membrana, formando não só o núcleo, como também as demais organelas membranosas, e num momento importante da evolução de eucária, em que se supõe que praticamente esse evento foi decisivo na origem da célula eucariótica, que é a endossimbiose com bactérias aeróbias, que já faziam a respiração, e essas bactérias foram incorporadas, dando origem às atuais mitocôndrias. E aqui nós temos uma linhagem toda de eucariontes que possuem mitocôndrias apenas, não apresentam uma outra endossimbiose que surgiu mais tarde na evolução, que é o caso da endossimbiose com cianobactérias, que já faziam fotossíntese, e esse processo foi incorporado na linhagem eucária. Então, eu tenho toda uma linhagem de células que já possuem mitocôndria, passam a possuir também cloroplastos. Então, essa visão, ela é uma visão bastante bem estabelecida e ela traz como uma consequência muito importante. Em todo esse processo descrito, quando a gente tem o estabelecimento dessa endossimbiose, tanto neste ponto quanto neste, o que acontece é que parte do material genético que existia nessas bactérias, no caso bactéria aeróbia, ou no caso dessa cianobactéria que existia livre no meio ambiente, parte desse material genético é incorporado ao material genético da célula eucariótica. De maneira que nessa linhagem eu tenho de origem um material genético de arqueia. Esse material genético foi acrescido de um material genético de uma bactéria que fazia respiração e se transformou em mitocôndria. E nesse caso, nós temos mais um parceiro na composição desse material genético, que é o caso do material genético das cianobactérias. Então, o genoma de um organismo fotossintetizante eucarionte hoje contém pelo menos um genoma original de arqueia e genomas de dois grupos aí de bactérias, cianobactérias e bactérias aeróbias. Isso traz uma implicação muito importante, que os eucariontes são verdadeiras quimeras, produzidos pela junção de diferentes genomas. Entender isso foi fundamental no estabelecimento de relações evolutivas. Por quê? Eu comentei que nós estamos na era da biologia molecular, então entender ou conhecer o genoma passou a ser muito importante no estabelecimento dessas relações evolutivas. Não só o genoma, mas também um estudo ultraestrutural mais aprofundado e outros estudos relacionados aos seres vivos, de maneira a compor um pool de características que me permitam entender melhor como esses grupos se relacionam. Então, uma vez compreendido isso, nós podemos nos perguntar, aqui tem um esqueminha bastante simplificado do livro do Albertson, um livro de biologia celular, em que ele mostra ao longo do tempo, de um procarioto ancestral, nós teríamos arqueobactérias, bactérias e os eucária, e aqui vocês veem que esses eventos que eu comentei, que parte do genoma de um procarionte passa para o núcleo, que se chama transferência lateral de genes ou transferência horizontal, ela está representada nesse esquema. Então, vejam que aqui, da linhagem de eubactéria, nós teríamos a origem das mitocôndrias. Na linhagem de bactérias fotossintetizantes, no caso as cianobactérias, nós teríamos a origem dos cloroplastos e a diversificação dessas linhagens aqui nos terminais. Quando a gente para nesses eventos, nesse determinado momento aí da nossa compreensão da diversidade, a gente poderia pensar que esses eventos são raros, mas hoje a gente sabe que não.
esses eventos de transferência lateral, eles são muito mais frequentes do que a gente pensava antigamente. Então, hoje, essas representações podem ser vistas, vejam a complexidade de trocas que podem haver aqui entre os diferentes ramos da vida. Então, eu tenho os 3 domínios, hoje muito bem estabelecidos, e nós vamos ter uma possível troca aí de material genético estudada hoje com base em biologia molecular. Então, essa transferência lateral de genes é muito mais comum do que a gente pensava no passado. Isso se reflete na maneira como a gente interpreta a vida. Então, vamos pensar agora, tentando entrar na linhagem daqueles organismos que não tiveram endossimbiose com cianobactéria. Com chamadas algas azuis de antigamente. A linhagem que sempre foi heterótrofa. Então vamos pensar nessa linhagem inicialmente. Nesta linhagem a gente pode se perguntar, será que todos os organismos eucariontes, desde a sua origem, tiveram mitocôndria? E o que a gente pode imaginar? O surgimento da mitocôndria foi um evento que aconteceu uma vez só na história evolutiva, ou seja, um evento monofilético. Isso significaria que todos os eucárias seriam monofiléticos. Então, nós vamos ter o seguinte, será que todos os eucariontes possuem mitocôndria? E quando vou analisar os eucária, a gente verifica que existem grupos de eucária que não possuem mitocôndria. Eles são chamados de amitocondriados. 2 exemplos mais comuns, mais conhecidos de vocês. Um deles, a Giardia lamblia, que promove aí infecções no trato intestinal, e o outro, Trichomonas vaginalis, que promove infecções no trato genital. Esses 2 organismos parasitas, eles não possuem mitocôndrias. Então a gente se pergunta, será que eles surgiram antes na evolução de eucária, ou eles são eventos que surgiram por perda de mitocôndria? Então, como que eu vou investigar isso? Novamente, eu comentei com vocês que há uma transferência lateral de genes no material da bactéria aeróbia que foi incorporada à célula lá no início da história dos eucária e que parte desse material genético migrou para o núcleo. Então, como que eu vou verificar essa hipótese? Será que ela nunca teve mitocôndria ou a mitocôndria foi perdida? Para isso, eu vou olhar justamente no genoma nuclear. Ao olhar o genoma nuclear, eu percebo que existem trechos, ou seja, uma das evidências é que existem genes por biologia molecular, eu consigo ver que existem genes associados à mitocôndria incorporados ao DNA nuclear dessas células. Portanto, a mitocôndria existiu inicialmente na linhagem dos eucária e em algumas linhagens houve um evento de perda. Então, lembre-se da aula passada que eu comentei que existem perdas ao longo da evolução e essas perdas são mencionadas. Eu só preciso ter certeza que é uma perda. E aqui no caso, os dados moleculares sugerem que sim. Então nós vamos ter que os amitocondriados que existem hoje, que se conhece, eles compõem um grupo que estão aqui representados nessa nossa árvore da vida, que é a árvore dos eucária que nós vamos trabalhar e nela que nós vamos entrar agora. Existe um grupo dentro desse agrupamento maior que se chama escavados, que inclui alguns grupos sem mitocôndria, como é o caso de Giardia, que eu comentei agora há pouco. Então, esses organismos estão localizados aqui. Todos os demais, não são todos, né? Tem outros que têm mitocôndria e estão localizados ali também. Então, o que a gente vê? Todos os demais possuem mitocôndria e alguns deles existe aí a origem de cloroplasto que veio mais tarde. Então, vamos analisar neste momento apenas a linhagem que nunca teve simbiose com a cianobactéria, portanto, sempre heterótrofos de origem. Nós já comentamos dos amitocondriados. E nós vamos comentar agora de outros. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria só de derivar um pouquinho mais, analisar um pouquinho mais essa árvore. Nós mostramos brevemente na outra aula, e ela representa aqui apenas os eucária, em que aqui eu tenho a raiz, e veja que na raiz eu tenho uma bifurcação pontilhada para cá, para esse ramo, outra bifurcação pontilhada para o outro lado, e esse pontilhado significa que eu coloco essa raiz, mas eu não sei exatamente se essa raiz inicialmente veio para cá ou para lá. Então, há dúvida
Como eu disse, a ciência é dinâmica e muitas coisas não estão esclarecidas. Então, aqui é uma dúvida que teria vindo para esse grupo aqui de eucária, que inclui organismos que não possuem mitocôndria. Ou uma outra derivação, que teria vindo para cá, que são os grupos de Amebozoa e Ophistocontes. E vejam, quando eu fiz a história, comentei com vocês sobre o histórico da classificação, eu falei dos protistas ou protoctistas e que eles não existem mais. Aqui fica bem evidente isso. E uma outra coisa bastante interessante é que esses grandes grupos formados aqui, eles têm características mais amplas e, curiosamente, quando a gente fala de fungo e animal, aqui eu destaquei nessa imagem, está dentro de um grande agrupamento que se chama Ophistocontes, que são organismos que possuem flagelo no estilo espermatozoide, não que tenham espermatozoide, mas que tem um flagelo na célula que empurra a célula para frente. Por isso, opisto atrás, conte flagelo. Então, são organismos que possuem flagelos que impulsionam a célula, e dentro desse grupo estão os animais e estão os fungos. Então, vejam que fungos, no passado, foi inclusive considerado como planta. E hoje a gente sabe que eles estão distantemente relacionados de planta. Eles estão mais próximos dos animais. E quem me conta isso é toda essa maneira de pensar que a gente já vem comentando com vocês. Desde a interpretação de dados moleculares, ultraestruturais, a metodologia de trabalho, uma série de coisas assim que faz com que a gente mude a maneira de pensar. Então, fungo e animal, vejam, estão mais proximamente relacionados entre si. Fungo está longe das chamadas arqueplastidas, que são as plantas. Então, as plantas estão localizadas aqui nessa proposta. E vários outros agrupamentos, de maneira que há uma dispersão daqueles organismos chamados protistas de antigamente, espalhados aí por essa árvore. E as relações são outras, e as classificações mudaram. Então, nós vamos entrar, não vamos tratar neste momento, vocês terão uma parte do curso com fungo e com animal, mas nós vamos entrar na aula de hoje em Amebozoa. Então, dentro de Amebozoa, que são os organismos que possuem um pseudópode típico, que é um pseudópode chamado lobópode, o estabelecimento do grupo Amebozoa, ele foi pautado principalmente em dados moleculares. De dado morfológico, um que a gente poderia citar é a presença de um tipo de pseudópode, que são estruturas utilizadas por células que têm movimentos ameboides, para deslocamento e captura de alimento. Esses pseudópodes, no caso, têm um tipo especial que é chamado de lobópode. O lobópode é um pseudópode, como está mostrado aqui no desenho de ameba. O lobópode, ele tem uma extremidade ampla e a gente consegue perceber duas regiões muito nítidas na célula, uma clara e hialina, mais consistente, e outra, que é chamado de endoplasma, que é fluido e granuloso e se movimenta muito. E ele participa da formação do pseudópode. Então, esse tipo de pseudópode com ponta romba, ponta mais arredondada, é típica desse grupo de Amebozoa. Mas o grupo é feito principalmente com base em características moleculares. Eles podem apresentar flagelo em algum momento do seu ciclo de vida. E os representantes mais conhecidos dentro de Amebozoa, que nós vamos comentar com vocês, é simplesmente o grupo das amebas e o grupo dos Myxomicota. Lembrem-se que a ameba já foi considerado animal unicelular no passado, foi considerado protista ou protoctista, e aqui está num agrupamento que não tem nada a ver com isso, que se chama Amebozoa. Vamos falar então um pouquinho sobre as amebas. As amebas, elas vivem em ambiente aquático, solos úmidos, são unicelulares, e há, inclusive, representantes parasitas, o caso da entamoeba histolítica, que causa um tipo de disenteria amebiana. Então, dentro do grupo das amebas, nós temos uma diversidade muito grande desses organismos. As formas de vida livre podem apresentar célula nua, como a gente fala,
ou uma célula envolta com carapaça, são as chamadas tecamebas. Então aqui tem um exemplo de tecameba e aqui a gente consegue ver a parte do citoplasma que sai para fora da teca. O citoplasma ocupa toda a teca. É produzido pelo próprio citoplasma, ela pode produzir aglutinando grãos de areia que existem aí no meio, que é o caso desse gênero, ou pode produzir, secretar essa carapaça, e essa carapaça, portanto, envolve externamente a célula. Então as amebas são os representantes mais conhecidos. O outro grupo, que também é bastante conhecido, mas com outro nome. Antigamente, esse grupo, Myxogastria, também chamado Myxomiceto, muitas vezes o termo Myxomiceta mais popular, mais conhecido, mas os Myxomicetos, vejam que a terminação miceto se refere a fungo. Antigamente, esses organismos eram tratados dentro do grupo, do reino dos fungos. E hoje a gente sabe que não, eles estão dentro de amebozoa, portanto, longe de fungos. Esses grupos, por que são amebozoários? Primeiro, eles não têm parede celular, fungo tem parede celular, eles são multinucleados numa fase do ciclo de vida, eles apresentam pseudópodes do tipo lobópode, e eles têm um comportamento aí de englobar matéria orgânica, vivem em locais sombreados, úmidos, e a semelhança de fungos vem do modo de vida onde eles são encontrados em ambientes de decomposição, sobre troncos em decomposição. E além disso, eles formam estruturas que lembram os tais cogumelos e eles produzem esporos. Então, em função dessas semelhanças, no passado eles foram considerados fungos, mas hoje não são considerados mais. Então, são parentes próximos das amebas. Então, são grupos, são organismos bastante comuns e pertencem a esse grande agrupamento de amebozoa. Muito bem. Nós comentamos, demos exemplos de organismos amitocondriados que estão dentro desse grupo aqui. Nós falamos en passant dos opisthocontes, considerando que vocês vão estudar fungos e animais mais detalhadamente adiante na disciplina. E nós comentamos um pouco sobre os amebozoa, falando apenas de algumas amebas e falando de os tais myxomicetos ou myxogastria, que são hoje considerados amebozoa. O outro agrupamento que nós vamos tratar na aula de hoje é um agrupamento que está localizado aqui e que se chama Rhizaria. Rhizaria reúne organismos diversificados, a imensa maioria deles apenas de formas que nunca tiveram cloroplasto na sua vida. Então é o que nós estamos nos propondo analisar mais nessa aula. Mas dentro de Rhizaria há sim um grupo clorofilado que nós não vamos abordar. Então nós vamos abordar apenas as formas não clorofiladas dentro de Rhizaria. E o que define Rhizaria? Porque Rhizaria é um grupo monofilético, ou se propõe que seja monofilético. Rhizaria é o mais recente subgrupo definido. E ele é definido ou reconhecido apenas com base em filogenia molecular. Praticamente não se tem características anatômicas ou morfológicas que a gente pudesse usar como diagnóstico. Então, a biologia molecular, gente, ela vem assumindo um papel bastante importante em várias áreas da biologia e também na área de classificação. Então, nós vamos ter, é um grupo que é reconhecido basicamente por filogenia molecular, mas os organismos colocados aí, que nós vamos tratar, Radiolaria e Foraminífera, são dois grupos bastante bem representados, e tem um grupo que está até com interrogação, que é o Heliozoário. O Heliozoário nem aparece ali naquele esquema. A posição filogenética dele é bastante discutível, o nome Heliozoa é um nome antigo que nós vamos manter por conveniência. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses organismos, começando com os foraminíferos. Os foraminíferos, eles possuem pseudópodes, eles são, todos os organismos que formam pseudópodes a gente chama de ameboides, não significa que seja amebozoa. Eles têm um tipo de pseudópode que não é aquele pseudópode com extremidade romba, e sim os chamados reticulópodes. Então, se a gente vê essa imagem de um foraminífero, a gente percebe que ele tem, aqui tem a carapaça que envolve externamente a célula, saindo pela abertura da carapaça nós temos os pseudópodes,
que nesse caso são muito finos, delicados, e eles se entrelaçam, ou seja, eles se anastomosam. Essa rede anastomosada de pseudópode ele usa para capturar alimento, de maneira que ele lança essa rede sobre o substrato, captura o seu alimento e recolhe, como se fosse mesmo uma rede de pesca. Então ele recolhe esse alimento vai ser digerido, é conduzido por correntes citoplasmáticas para o interior do citoplasma que está dentro da cápsula, e assim vivem os foraminíferos. Então eles vivem em ambiente marinho, alguns de água doce terrestre, a maioria tem carapaça orgânica, aglutinada ou secretada, e a maioria vive sobre o substrato, ou seja, são bentônicos. Alguns poucos são plantônicos e apresentam inclusive o fenômeno da bioluminescência. Aqui só para vocês conhecerem um pouquinho da diversidade do grupo, alguns exemplos de foraminíferos, e o que é interessante é que esse grupo é mais bem representado no ambiente fóssil do que recente. Cerca de 80% das espécies conhecidas são fósseis, e esse registro fóssil é tão intenso, tão grande, e ele é importante, tem sido utilizado por paleontólogos para se localizar petróleo, por exemplo. Então, é um grupo muito bem representado, tem abundância de depósitos fósseis desses organismos. Então, os foraminíferos são esses organismos que têm essas carapaças bastante elaboradas e formam reticulópodes. O outro grupo, dentro de Rhizaria, é um grupo dos Radiolaria. Os Radiolaria, eles possuem um tipo de pseudópode bastante peculiar, embora não seja o único, mas é um tipo de pseudópode característico, existem outros, mas é um pseudópode especial. Esse pseudópode ele é chamado axópode. Axo quer dizer eixo, pó dos pés. Então, é um pseudópode que ele tem um eixo interno de sustentação feito por microtúbulos, muito diferente dos pseudópodes que nós já falamos. E esse eixo de sustentação, você tem o citoplasma ao redor, e nesse citoplasma há a movimentação citoplasmática aí. Com esses axópodes, eles capturam presas. Então, são organismos heterótrofos que capturam o seu alimento. Eles possuem, tipicamente, um endoesqueleto de sílica extremamente elaborado. O endoesqueleto dos radiolários sempre fascinou a imaginação dos pesquisadores. Eles têm sido desenhados, retratados, fotografados, são verdadeiras obras-primas. Então, os esqueletos de radiolária, são todos marinhos, só tem representantes do ambiente marinho. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui uma micrografia de varredura e aqui um desenho feito a partir de análise. Vejam, nós temos o estudo dos radiolários bastante com registros muito antigos, esses estudos. Um deles, que merece muito destaque, é o do próprio Haeckel, que fez pranchas e pranchas e pranchas com desenhos extremamente detalhados, riquíssimos, lindos, reproduzindo esses esqueletos de radiolário, embora Haeckel também tenha feito desenhos e pranchas valiosíssimas de outros organismos também. Ele tinha uma habilidade tremenda para desenhar. E aqui nós temos um desenho dele, do Haeckel, de uma estrutura como aquela, que não tinha microscópio eletrônico na época, era só microscópio de luz. Tem uma página na internet, no Microscope, que vocês podem entrar e desfrutar dos exemplos aí, dos desenhos do Haeckel, em especial de radiolária, que são belíssimos. Aqui mais exemplos de carapaças aí, que são o esqueleto interno de sílica desses organismos. O último grupo que nós vamos falar hoje não tem uma posição filogenética ainda bem compreendida, chamado de heliozoário entre aspas, porque nenhum nome formal existe para esse grupo. A gente está empregando um nome antigo, que esses grupos eram tratados dessa maneira. Eles também possuem axópodes, como pseudópode para capturar alimento. Eles têm um corpo esférico, daí vem o nome hélio, hélio de sol. Zoário, animal, porque antigamente eram considerados animais. Toda vez que tem a terminação zoário, significa animal. E esses termos permanecem até hoje, né? Então, seriam os animais sol. Se a gente olha essa imagem de um heliozoa, que é um heliozoa de água doce bastante comum, nós vamos ter, são células grandes, visíveis a olho nu, nós vamos ter esse aspecto arredondado da célula e tudo que parte dessa célula, esses eixos que vocês estão vendo, são os inúmeros axópodes com os quais eles capturam o alimento.
né? A maioria deles é bentônico, mas existem representantes que são plantônicos. Muito bem. Então, nós começamos a entrar nessa árvore, mostramos um pouco sobre alguns exemplares de organismos amitocondriados, localizamos fungos e animais na nossa árvore da vida, entramos no grupo de Amebozoa e falamos sobre o Rhizaria, procurando citar organismos que nesse momento, na nossa escolha aqui para abordar os grupos, reúne apenas aqueles que têm endossimbiose com bactéria aeróbia, portanto, que derivam de ancestrais que possuem mitocôndria. Para a aula de hoje é só. Bons estudos e obrigada.